Queridos irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 11. Eu estou lendo na versão Almeida, viu, Dian? Aí, coloca ela, por favor. Almeida Revista. 2 aos Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele utiliza essa segunda carta aos Coríntios para fazer uma defesa do seu evangelho e do seu apostolado. Então, toda a carta de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele sempre fala um pouquinho sobre o seu ministério. Só para a gente poder ter uma visão, o apóstolo Paulo havia escrito essa carta 1 ano depois da primeira. E, de acordo com a própria Bíblia, parece que teve uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que acabou sendo extraviada. O que vai acontecer é o seguinte: Paulo, ele é o fundador dessa igreja. Mas Paulo está em uma situação agora, depois de alguns anos trabalhando, e ele amava muito a igreja de Corinto. Até porque, como ele havia fundado a igreja, então ele tinha aquele carinho pelos irmãos. Porém, alguns falsos apóstolos começaram a se infiltrar na igreja. E a situação tornou-se tal que eles viviam atacando o ministério de Paulo. O apóstolo Paulo, então, começa a trazer a sua mensagem àqueles irmãos. E no capítulo 11 ele vai falar sobre esses falsos apóstolos. Ele começa dizendo, versículo 1: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos começar trabalhando aqui esses 3 versículos. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele demonstra o zelo pela igreja, falando que ele quer apresentar aquela igreja como uma noiva a Cristo Jesus. Mas ele tem um temor de que aqueles irmãos sejam enganados e se apartem da simplicidade do evangelho. Então nós vamos começar trabalhando aqui essa primeira questão. Eu começo a meditar, irmãos, no sistema religioso que nós vivemos hoje. E começo a verificar como as pessoas se apartaram da simplicidade do evangelho. O evangelho, sendo vivido como ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, é um evangelho maravilhoso para se viver. Claro, você vai enfrentar dificuldades, mas não são as dificuldades impostas pelo sistema religioso, que era exatamente o que Paulo estava dizendo aqui. Para que vocês não sejam corrompidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Com o passar dos anos, a igreja cristã, ela enfrentou muitas lutas, tentando evitar essa corrupção. E aqui, irmãos, nós precisamos entender muito bem
a questão de igreja. A igreja cristã enfrentou lutas para evitar a corrupção. Quando nós falamos em igreja cristã, nós não podemos desprezar que existem dois termos aqui aplicados. O primeiro é a igreja institucional. Alguém tem dúvida do que significa esse termo? Igreja institucional? Levanta a mão aí para mim quem não sabe o que significa esse termo que eu vou explicar. Alguns irmãos. Então, significa o seguinte: a instituição. A instituição. Por exemplo, a nossa instituição qual é? Perante o governo, a instituição é Elim. A instituição qual é? Igreja Católica Apostólica Romana. A instituição qual é? Igreja Assembleia de Deus. Isso são as instituições. E nós temos a igreja invisível do Senhor Jesus, que é a igreja verdadeira. E eu sempre tenho explicado isso, mas nunca é demais lembrar. Os membros das instituições, não todos, estão contidos dentro da igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, a igreja que a gente não vê. De modo que nós temos cristãos espalhados por todo o mundo, nas mais variadas denominações, e cristãos que são verdadeiros cristãos dentro da igreja do Senhor. E, ao mesmo tempo, também nas instituições, nós temos aquilo que Jesus Cristo chamou de joio. Tá? Então é muito importante que os irmãos entendam isso. Quando você entende isso, você passa a compreender o sistema religioso, você aprende a fazer críticas honestas dentro do sistema e você aprende a se livrar dos erros que o sistema pode trazer. Então, dentro da instituição, nós temos a corrupção. Dentro da instituição, nós temos a corrupção. Tá? E nós percebemos isso através dos séculos. Quando eu trato de corrupção no ensinamento. A igreja institucional se desviou da simplicidade do Evangelho de Jesus. Você já percebeu como é difícil você fazer parte de uma igreja que ela diz que é uma igreja séria? Você já viu quantas regras você tem que estar submetido? São muitas regras. Nós percebemos que essa corrupção no ensino se desenvolve desde a morte do apóstolo João. Claro que não é aquilo que as seitas ensinam, uma grande apostasia. Não. Apenas corrupção. E pessoas dentro da igreja cristã lutaram e lutam até hoje para que essa corrupção ela seja vencida. Muitas vezes as pessoas dizem: poxa, mas eu não entendo por que você está falando do grupo religioso do outro. Então, não entende porque não entende essas verdades preciosas que eu estou ensinando para vocês agora. Porque a corrupção religiosa, irmãos, ela destrói não a igreja do Senhor, mas ela destrói comunidades inteiras. Nós temos esse testemunho durante toda a história. Então Paulo também tem essa mesma preocupação com os coríntios. E de onde é que viria essa corrupção? Essa corrupção viria dos falsos apóstolos. Aqueles que entrariam na igreja institucional e ensinariam falsas doutrinas. Essa é a preocupação de Paulo.
E ele continua dizendo no versículo 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidades, a ninguém fui pesado. O apóstolo Paulo passa a relembrar os irmãos da congregação de Corinto que, embora ele usa aqui a expressão rude na palavra, Paulo, de fato, ele era um pouco enérgico, né? Ele era um pouco enérgico e Paulo, segundo, né, alguns falavam, o Paulo ele tinha, não é dificuldade, mas parece que Paulo tinha um pouquinho de dificuldade com tratamento pessoal, interpessoal. Na escrita ele era muito bom, mas parece que para tratar com Paulo ele era um cidadão meio difícil. Você estudando, você vai perceber isso. E aí o que é que acontece? Ele fala para a igreja de Corinto que ele fez de tudo para sustentar aquela igreja. Inclusive ele recebia salário de outras igrejas para se manter no ministério. Mas para a igreja de Corinto ele não pediu nada. Ele anunciava o evangelho de graça. Hoje algumas pessoas, que também são falsos apóstolos, têm se utilizado do evangelho, e aí a gente começa a ter algum tipo de dificuldade. Por quê? Usam o evangelho para os seus próprios fins. E Paulo diz que isso também, embora acontecesse com os outros apóstolos, que eram os falsos apóstolos, ele tinha aberto mão disso por conta daquela igreja. Ou seja, Paulo trabalhava de fato por amor ao evangelho. Embora não fosse errado receber o salário de outras igrejas para que ele continuasse a obra dele, aos coríntios Paulo tinha dificuldade de falar. Tanto é que quando você pega Paulo tratando no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo vai falar para eles de uma maneira muito delicada sobre dinheiro, porque aqueles irmãos parece que tinham algum tipo de dificuldade. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que ele não tinha sido pesado a ninguém na sua pregação do evangelho. O que é que nós entendemos hoje, irmãos? Embora existam pessoas se beneficiando do evangelho, existem pessoas sérias. Nós precisamos aprender a discernir isso. Dentro da igreja do Senhor Jesus, os sérios estão na igreja invisível. Então, quando nós olhamos e falamos, poxa, mas esse cidadão aqui é um charlatão. Esse cidadão é um charlatão. Bom, com certeza, essa pessoa ela não está dentro da igreja do Senhor Jesus. Ela está na instituição. Nós estamos vivendo um momento agora, onde alguns televangelistas vão para a televisão, né, pedindo dízimo, investem milhões e milhões
em televisão, segundo eles, para levar o evangelho. Mas qual o retorno disto? Qual o retorno? O retorno que nós temos percebido são milhares e milhares de pessoas decepcionadas com a graça. Pessoas que simplesmente não entenderam o Evangelho. Porque para você entender o Evangelho, irmãos, embora ele seja simples, é necessário que você aprenda o Evangelho corretamente. Não é tão simples assim a pessoa dizer, olha, está tudo certo, eu já conheço o Evangelho, eu já vivo o Evangelho, e eu estou dentro de uma igreja institucional séria. Não é assim. Normalmente eu digo o seguinte: você só conhece, irmão, você só conhece uma pessoa quando você passa a conviver com ela. Você só conhece uma pessoa quando você passa a respeitar o temperamento dela. Você só conhece uma pessoa quando você passa a viver projetos junto com ela. E era o caso de Paulo aqui com os coríntios. Só que os coríntios, o que é que eles faziam? Eles desvalorizavam o ministério de Paulo. Por mais que Paulo fizesse, nunca estava bom. E Paulo continua fazendo a sua defesa. Ele diz no versículo 9: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em tudo me guardei de vos ser pesados, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Voltando a falar de igreja institucional e voltando a falar de igreja invisível, o apóstolo Paulo está dentro desse dilema com a igreja de Corinto. Porque Paulo sabe que dentro da igreja de Corinto tem crente de verdade e também tem pessoas que não são crentes. Mas, ao mesmo tempo, os falsos apóstolos que lá dentro estão tentando corromper a igreja e utilizando-se, veja que o problema aqui é dinheiro. O problema aqui é dinheiro que o Paulo está tratando. O Paulo fala assim, eu estou aqui na igreja, eu nunca pedi um centavo para vocês, mas ao mesmo tempo, olha aí a maneira como vocês fazem. Os irmãos da Macedônia colaboraram comigo e outros estão colaborando, mas você percebe um sentimento nas palavras de Paulo. A igreja que eu fundei, ela não colabora com o ministério. Essa é a palavra do Paulo. Mas ela está colaborando com os falsos apóstolos. Os falsos apóstolos se infiltraram na igreja e estavam despojando aqueles irmãos, assim como ocorre hoje. Às vezes, irmãos, é interessante, e eu vivo isto o tempo inteiro, porque muita gente me acompanha pela internet. E às vezes, o que é que nós percebemos? Pessoas que nem sequer conhecem o nosso ministério direito, pessoas que não acompanham o nosso trabalho como os irmãos aqui acompanham, simplesmente começam a fazer ataques.
Esses dias foi muito interessante. Todo mundo se lembra, nós tínhamos um irmão lá em Fortaleza. Esse irmão, ele morreu de Covid logo no começo. Foi uma pena, porque a obra estava começando a se desenvolver lá. E a esposa dele ficou viúva. Então de vez em quando, eu faço algum ajuste, né? E também converso com os irmãos de grupos que eu pertenço em comum para ajudar a nossa irmã, né? Então, sempre estou fazendo isso. Eu achei interessante que eu coloquei lá no grupo que os irmãos que pudessem ajudar tal, e coloquei o número da conta da irmã. Dali a pouco apareceu na internet uma irmã de lá da Europa. Ela mandou uma mensagem para mim assim: ô irmão Edson, tem um rapaz na internet atacando o senhor, dizendo que o senhor está pedindo um dinheiro, tal, não sei o quê. E aí eu queria saber se é verdade. Eu falei assim: irmã, eu não vou perder tempo com isso. Falei: irmã, entra aí no grupo, tal, a irmã dá uma olhada, o cartão de quem foi solicitado o dinheiro, e entenda por que foi solicitado. Agora, se a irmã quer dar ouvidos para ele, que era exatamente o mesmo que aconteceu com Paulo. O Paulo vivia o tempo inteiro pregando de graça o Evangelho, mas os falsos apóstolos viviam malhando o Paulo o tempo inteiro. E eu acho interessante que você ensina o Evangelho da graça, como eu ensino aqui, e ensino pela internet. Você ensina o Evangelho da graça, você ensina o Evangelho da liberdade. Se o irmão quer colaborar com o nosso ministério, excelente. Claro, não existe almoço grátis. Mas, ao mesmo tempo, tem irmãos que, além de não colaborar, eles ainda passam a colaborar com os falsos apóstolos da atualidade. Começam a colaborar com os falsos apóstolos da atualidade, a troco de quê? A troco de promessas financeiras, achando que, por fazer uma espécie de barganha com Deus, de alguma maneira, Deus vai respondê-lo, e Deus vai fazer com que ele passe a ser próspero. E isso, irmãos, nós estamos infectados dentro da igreja institucional. Então, normalmente, quando alguém me pergunta: ancião, eu estou longe, eu queria muito estar aí em Elinde, Hortolândia com vocês, mas eu estou longe. Então nós montamos uma igreja online, né, que tem bastante irmãos acompanhando, inclusive os pastores estão lá. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa não tem essa condição, é porque tem uma igreja aqui perto de casa, né? Crente também quer sempre comodidade, né? Porque é tudo perto, tudo pertinho de casa, né? Ele não tem apreço. É porque tem uma igreja aqui pertinho de casa, o que o senhor acha? Aí eu falo assim: irmão, vai lá. Primeira coisa, dá uma olhada se a mensagem é cristocêntrica. Veja se ele prega Jesus e o Evangelho como eu prego. Não é que eu sou o melhor, irmãos, é que eu prego o que a Bíblia ensina. Tem que pregar o que a Bíblia diz. Não adianta sentar aqui e ficar enchendo linguiça. Eu vejo o pessoal na internet muitas vezes, o cidadão pega a Bíblia, ele lê um texto, um versículo. A partir daquele versículo, ele consegue pregar 1 hora. Eu não consigo entender de onde que ele tira tanto subsídio de besteira para pregar, porque para pregar 1 hora eu tenho que estudar, tenho que ler, tenho que fazer exegese do texto, tenho que fazer um monte de coisa. O cidadão vai lá e lê um versículo, aí é o suficiente, aí ele prega, aí o irmão fica assim: puxa vida, você viu que verdade que aquele pastor disse? Então são irmãos que estão exatamente como os coríntios, acabam se enfeitiçando pelos falsos apóstolos. Agora vai dar uma olhada no final das contas. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Embora o Evangelho seja simples,
nós temos que entender que dentro da instituição nós temos problemas. Nós temos problemas. Claro, problemas tem em todo lugar, também tem nas seitas, não é? Esses dias eu achei interessante que um amigo me mandou uma mensagem, porque ele fala assim: ancião, você é um dos pastores que mais prega sobre Jesus. Que eu estava explicando sobre a mensagem cristocêntrica. E ele me mandou uma mensagem e falou assim: agora eu acho interessante que muitas pessoas que saíram das testemunhas de Jeová têm dificuldade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tem dificuldade. E tem mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém pode entender que Jesus é Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. E como viveram dentro de um grupo sectário durante muito tempo, ainda saem e continuam pregando heresias gnósticas, continuam acreditando nas mesmas coisas. E aí ele diz assim, inclusive, teve um que falou para mim que se a organização retirasse a doutrina da desassociação e do sangue, ele voltaria para lá. Ou seja, uma pessoa que não entendeu nada, não entendeu nada. Acompanha, mas não entendeu. E assim também tem muitos crentes que não entenderam a verdadeira doutrina do Senhor Jesus ainda. E continuam acompanhando falsos apóstolos. Apóstolos estes produzidos pela mídia. E aí o apóstolo Paulo diz que isso não é de admirar, porque Satanás também se transforma em anjo de luz. E não é à toa que os ministros ou os seus apóstolos se transformem em apóstolos de justiça. Então, irmãos, nós temos que estar atentos. A igreja invisível do Senhor Jesus vai muito bem. Nela não existe corrupção. Mas nós temos que entender que dentro das instituições, as instituições foram criadas pelo homem. E sempre haverá problemas. E aí eu disse para ele o segundo ponto. Quando você for a esta igrejinha perto da sua casa, dê uma olhada qual é o foco da palavra. Veja lá se ao invés de Cristo, eles vão tratar o tempo inteiro de atividades financeiras, que é o que acontece hoje. Algumas igrejas têm virado comércio. E muitos, por não entenderem isso, acabam sendo engodados, não pela simplicidade do Evangelho, mas pelas heresias que estão sendo propostas hoje. Nós temos lutado muito, irmãos, contra a teologia da prosperidade, que é uma teologia hoje muito pregada. Essa teologia ensina que você poderá se dar muito bem financeiramente, desde que você faça algum tipo de barganha com Deus. Por exemplo, esse mês é mês da fogueira santa de Israel. Você precisa vir aqui para você entender a fogueira santa, né? E aí, irmãos, a pessoa vai, ela é engodada, ela é enganada por uma espécie, eu diria assim que é um negócio praticamente satânico, porque são seitas pseudo-cristãs, né? E a pessoa, ela acredita, ela acaba muitas vezes entrando em dívidas para participar nesse tipo de situação. Portanto, nós temos que tomar cuidado, porque Satanás também se transforma em anjo de luz. E ao mesmo tempo que nós temos que tomar cuidado, irmãos, conforme eu trouxe hoje no estudo bíblico,
Nós estamos sendo moldados por Deus a cada dia. Estamos sendo moldados por Deus. Então nós precisamos verificar aquilo que nós aprendemos. Tem muitos irmãos que perdem tempo com a internet, mas não para coisas úteis, porque a internet, eu sempre digo, a internet é uma maravilha. A internet é excelente, irmãos. O grande problema é você perder tempo com coisas que não irão te trazer benefício algum. Não vai trazer benefício, principalmente em sentido religioso. Então você tem que entender que escola é que eu sigo. Que escola é que eu sigo? Eu sigo a escola da simplicidade do Evangelho, ou eu sigo a escola do Evangelho mais barato, o Evangelho mais falso? Qual das duas que eu sigo? É isso que a gente precisa entender. E o Evangelho que a gente segue, irmãos, é um Evangelho que, além de sério, é um Evangelho que produz vida nas pessoas. Muitas vezes, nós temos dificuldades, todos nós temos, mas se você não prezar o verdadeiro Evangelho, você acaba sendo enganado. E Paulo disse que você se aparta da simplicidade de Cristo. E seguir o Evangelho, irmãos, conforme eu tenho ensinado, não é tão difícil. Não é tão difícil. O grande problema é que as pessoas, por não conhecerem o Evangelho, são enganadas. E por serem enganadas, acabam fazendo de uma forma que nenhum benefício lhes trará. E posteriormente, como eu disse, se tornarão decepcionados com o próprio Evangelho. Aí é aquele tipo que aparece, porque não tem igreja verdadeira. Isso eu ouço aos montes, quer dizer, o cara não entendeu o que é igreja. Ele não entendeu nada ainda. Não tem igreja verdadeira. Igreja? E a campanha que hoje nós temos de pessoas desigrejadas é uma campanha arquitetada e projetada pelo próprio Satanás, irmãos, para desviar as pessoas mesmo da comunhão cristã. Eu sempre digo que não tem crente carreira solo. Nós precisamos valorizar, sim, a comunhão cristã. Se nós estamos próximos, estamos juntos, isso é excelente. Se os irmãos estão pela internet, estão mais longe, pessoas do mundo inteiro acompanham o Evangelho, mas acompanham o Evangelho sério. O apóstolo Paulo, ele pregou mais de 30 anos da vida dele, irmãos. Uma dificuldade violenta na vida daquele homem para levar o Evangelho. E muitos hoje, por não entender o Evangelho, simplesmente desqualificam. Ele continua dizendo assim, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo eu também tenho ousadia. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, olha, se é para pregar esse tipo de evangelho que vocês querem dos falsos apóstolos, eu também sei pregar. Eu também sei pregar. Irmãos, é aqui que eu digo para vocês que nós precisamos aprender a conhecer. Por isso que eu estou trazendo a escola bíblica. Com a formação teológica que eu tenho, irmãos, quem entende que eu podia enganar vocês aí, levanta a mão. Eu podia fazer, irmão. Fazer, vocês não iam sentir nada. Vocês não iam sentir nada.
se eu fizesse. E o Paulo está dizendo para os coríntios a mesma coisa, ó, já que é para fazer desse jeito, eu também sei fazer. Já que é para poder ficar aqui tomando dinheiro de vocês, eu também sei tomar, uai. É isso que vocês querem? Não é? Agora, o Paulo diz, eu estou preocupado é com você. Eu estou preocupado porque eu sei que você pode cair em servidão. E você vai acabar sofrendo, porque você vai seguir um falso evangelho. E aí ele vai para as credenciais desse pessoal. Porque, tanto naquela época quanto hoje, sim, as pessoas buscam credenciais. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que quando você busca credenciais desses falsos apóstolos, eles próprios se ungiram no morro. Ele próprio se auto-intitulou apóstolo. E aí o irmão acredita naquilo porque começa a olhar e começa a se impressionar com fábulas contadas dentro da instituição. Então Paulo fala assim, olha, esse pessoal aí tem credenciais? Eu também tenho. Então ele entra no 22. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que em prisões, muito mais em perigo de morte muitas vezes. Eu vou terminar de ler. O apóstolo Paulo, então, ele busca as credenciais desses falsos apóstolos. Espera aí, vocês estão dando crédito a esse pessoal, vocês estão dizendo que eles são, né, vamos dizer aí, os tops do evangelho, mas quais são as credenciais deles? Eles são israelitas, eu também sou. Então em que eu sou diferente deles? Eles são hebreus, eu também sou. Em que eu sou diferente deles? São descendentes de Abraão, eu também sou. São ministros de Cristo? Aí o Paulo diz, falo como fora de mim, porque ele sabia que eles não eram ministros de Cristo. Eles se passavam por ministros de Cristo, mas se você leu o versículo 15, eles eram ministros de Satanás. É por isso que você não pode se iludir quando chega qualquer um falando em nome de Deus. O crente que não estuda, ele se ilude muito rápido. Ele se ilude, ele fala assim, mas também eu vou lá na Elim de Hortolândia. Se eu vim aqui do lado, é a mesma coisa. Irmão, crente não entendeu nada. Crente não entendeu nada. Não é questão de ser melhor, é questão de você entender o que é o evangelho que está sendo pregado. Se você entender o evangelho que está sendo pregado, aí você vai começar a compreender diferente. Eu, quando comecei a aprender o evangelho, eu me deslocava mais de 40 quilômetros para ir e para voltar, para poder aprender e para poder estudar. Por quê? Porque eu comecei a me tornar um crente um pouco mais exigente. Não é qualquer pessoa que chega contando uma historinha e usando o nome de Jesus que você tem que acreditar. Tem um pastor na internet, ele deveria ser comediante. Porque para pastor não serve. Deveria ser comediante, porque só conta piada, né? E aí eu fico achando interessante, irmãos, a cabeça do crente. O crente pega aqueles trechinhos e ele sai compartilhando para lá, para cá, sabe? Como se fosse assim algo fantástico, algo do outro mundo, que é muito engraçado. Agora pegue você dentro do islamismo e acha alguém fazendo piada com Maomé. Pega alguém lá dentro para você ver. As pessoas levam a sério aquilo que acreditam lá. Hoje o crente não leva a sério. Hoje o crente faz piada com igreja. Hoje o crente faz piada com pastor. Hoje o crente faz piada com Jesus. Hoje o crente faz piada.
Agora pega o mundo islâmico e vê se você acha alguém fazendo piada dentro dos ensinamentos do Alcorão. Não existe. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas sabem qual é a escola que eles estão seguindo. Eles estão seguindo a escola de Maomé. E o fazem com respeito. Agora o cristão não entendeu que a escola de Jesus, a escola que ele está seguindo, deveria também ser uma escola de reverência. Eu, como disse, estive no Egito e eu comecei a perceber, irmãos, a reverência daquele povo. A reverência do povo islâmico. É simplesmente algo fantástico. Eles têm que orar virado para Meca, acho que é 4 ou 5 vezes por dia. Tem as horas certinhas. E aí as mesquitas, elas dão um toque. Quando dá o toque, irmão, você pode estar fazendo o que for. Não tem esse negócio de falar lá pro... Não é pastor muçulmano. Eu esqueci o nome do cara lá, do califa lá. Não tem esse negócio de falar assim, ó, depois a gente ora. Não. Lá o cidadão, ele para na hora. O que ele estiver fazendo, ele se vira para Meca e ele bate a cabeça no chão um monte de vezes orando. E ninguém manda ele fazer isso não, irmão. É reverência, é doutrina. Agora, dentro da igreja institucional, o que é que nós encontramos? Aquilo que Charles Spurgeon disse. Chegará um tempo em que os púlpitos se tornarão picadeiros e os pastores se tornarão palhaços, que é o que acontece hoje. E muitos irmãos compartilham, acham graça, sabe? Eu já nem abro, porque isso é um desrespeito para com o Evangelho. Por quê? São os falsos ministros de Cristo. Então a gente precisa aprender a levar a sério esse negócio, irmão, de Evangelho. A gente tem que aprender a levar a sério o Evangelho. O Evangelho não é brincadeira. A gente tem que aprender a ter respeito por aquilo que o Evangelho nos ensina. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó. Agora ele apresenta aqui as suas credenciais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos na minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Areta, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. Fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Note que o apóstolo Paulo, ele agora apresenta as suas credenciais e os seus sofrimentos como apóstolo. Irmãos, e aí a gente passa a fazer uma conta, que é uma conta estranha. É uma conta estranha. É uma conta que não condiz. Então, o apóstolo Paulo, na nossa visão, não é? Ele era o apóstolo, afinal de contas, ele tinha que passar por tudo isso mesmo, ele era o apóstolo. O apóstolo Paulo, irmãos, era apenas um cristão, que decidiu empenhar a vida dele pelo Evangelho. Ele era um cristão, igual a você, igual a mim. Ele se tornou o apóstolo Paulo por conta de tudo aquilo que ele fez em favor do cristianismo.
Mas nós notamos que hoje os crentes não têm a mesma disposição de sofrer por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Qualquer coisinha é difícil para o crente. Já perceberam? O crente moderno hoje, qualquer coisinha é difícil. Você não pode pedir nada para o crente. Não pode pedir nada, é tudo difícil. Aí quando você pega um Paulo se defendendo e dizendo, ó, eu apanhei dos judeus, eu andei em perigo, viajei, fiz... Se você falar hoje isso, o crente diz assim, eu não vou mais lá na igreja não, sabe por quê? Lá naquele caminho uma vez eu fui assaltado, então eu não vou mais na igreja não. Quer dizer, a cabeça do crente não entendeu nada do Evangelho ainda. Não entendeu nada do Evangelho. Porque quando você realmente entende o Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, você se empenha pelo Evangelho. Foram 30 anos de sofrimento. O apóstolo Paulo, se ele estivesse nessas igrejas da prosperidade, essas igrejas modernas, eles com certeza diriam que Paulo era um endemoniado. Porque se você for analisar, o Paulo era um verdadeiro fracasso. Era só problema atrás de problema. E ele dizia, ainda me pesa a preocupação com os irmãos. Porque quando você acha que você está em uma situação mais tranquila, isso porque ele não tinha o WhatsApp. Se ele tivesse o WhatsApp hoje, ele ia escrever com milhares de mensagens no WhatsApp de pedido de socorro, que é o que acontece, irmãos. Então nós precisamos compreender que o Evangelho, além de ser sério, ele também requer esforço. O Evangelho requer esforço. Não é tão simples assim. Irmãos, eu faço como Paulo, não é para me vangloriar. Quem tiver que se vangloriar, vanglorie-se em Cristo. É o que ele diz. Mas eu estou empenhado em um trabalho, que é o novo livro, eu tenho que mandar para a gráfica segunda-feira. Tem que mandar, esse é o prazo que eu tenho para mandar. Eu trabalhei nesse livro esses dias, estou até meio sumido aí dos WhatsApp da vida. Trabalhei, ontem, fiquei o dia inteiro lá na igreja, levei o computador, parei no local, fiz um pouquinho, voltei. Essa noite fui dormir, era mais de meia-noite, fazendo a revisão. Mas eu estou aqui hoje de manhã pregando para vocês. Não é? Estou aqui hoje pregando para vocês. Por quê? É aí que eu quero que vocês entendam que eu sou igual a vocês, irmãos. Eu sou igual a vocês. Por que eu estou aqui hoje pregando? Porque eu entendo que isso daqui é vida espiritual para os irmãos. Então nós precisamos compreender que as dificuldades, elas não podem nos afastar do Evangelho. As dificuldades não podem nos afastar. Muito pelo contrário, as dificuldades deveriam nos aproximar mais do Evangelho. Porque eu cresci ouvindo um ditado: se com Deus está ruim, imagina sem Deus como é que fica. Mas o crente hoje, ele é sabido. Depois da internet, o crente ficou muito mais sabido. Ele diz, não, mas eu estou tranquilo com Deus, eu pego aqui um WhatsApp, eu pego aqui um vídeo na internet e está tudo bem com Deus. Não é desse jeito, irmãos. Estar bem com Deus é uma condição de coração e que reflete as suas ações para com o valor que você dá ao Evangelho. Isso é estar bem com Deus, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Hoje, nós vivemos um mundo de facilidades, um mundo fast food. Qualquer dificuldade, nós já deixamos o negócio de lado. Com o Evangelho não pode ser assim, irmãos. Com o Evangelho não pode ser assim. Nós temos que ter seriedade
quando nós levamos o Evangelho a outras pessoas, quando nós lemos a palavra de Deus. Temos que ter seriedade. Se nós estamos no local de reunião cristã, temos que ter seriedade com os nossos irmãos. É dessa maneira. Agora, o que você não pode fazer é achar que qualquer tipo de situação difícil na sua vida já lhe afasta dos irmãos, já lhe afasta de ler a Bíblia, já lhe afasta de você viver o Evangelho. Ah, pastor, porque eu estou com um problema com a minha mulher. Ué, o cara está com um problema com a mulher e vai ficar em casa com a mulher? Tem que vir para a igreja para ouvir que não precisa ficar com problema. Concorda? Ele tá com problema, varão. Está com problema. Aí beleza. Ele fica em casa com a mulher, o que vai fazer? Vai brigar mais. Então vem para a igreja que não briga. Né? Vem aprender. Aí quando sair, fala, oh, que legal, a palavra de Deus para mim hoje, tal. Ah, pastor, porque eu estou com um problema no serviço. Eu sempre cito isso. Crente, ah, pastor, ora para mim arrumar um serviço. Aí você ora. Aí depois o crente, ele trabalha tanto que ele some. Aí você não encontra mais ele. Ele só vai aparecer de novo quando ele ficar desempregado. Ele vem pedir outro emprego. Ele acha que isso aqui é agência de emprego. Entendeu? O Evangelho não é agência de emprego. O Evangelho não é balcão de anúncios. O Evangelho não é McDonald's, não é fast food. Eu tenho ensinado que nós temos o domingo como um dia dedicado a Deus. Não roube isso de Deus. Invista a sua vida um pouco mais naquilo que pode ser feito. Quantas pessoas estão precisando do que vocês estão ouvindo aqui hoje? E muitos continuam buscando cócegas nos ouvidos que são feitas pelos falsos apóstolos e falsos profetas. Portanto, irmãos, pegue essa palavra de admoestação hoje. Pegue essa palavra de admoestação. Não deixe nada afastar você do verdadeiro Evangelho de Jesus. Você vai ter situações difíceis na vida. Vai ter. Quem não tem? Quem não tem situações difíceis? Mas, se você estiver firmado na rocha que é Jesus, você não vai vir com essas desculpinhas evangélicas. Você não vai vir com essas desculpinhas evangélicas, né? Que é o que os crentes sabem fazer hoje, dar desculpas evangélicas. Você vai se empenhar mais pelo reino de Deus. Você vai se empenhar mais para aprender a palavra de Deus. Você não vai dar seu tempo nem seu dinheiro para os falsos apóstolos que estão por aí, sejam locais, sejam na internet. Mas para tudo isso, irmãos, é necessário que você comece a entender mais a palavra de Deus. Se você não entender, não adianta nada. Esses tempos atrás o irmão falou assim para mim: ancião, eu amo acompanhar as suas pregações, mas eu também gosto das pregações do pastor fulano de tal, ele prega igual você. Eu falei: então você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu absolutamente nada, porque esse cara prega tudo o oposto do que eu prego. Ou seja, qualquer lugar que se fala de Jesus é uma excelente pregação. Irmãos, isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. Os ministros de Satanás também se transformam em ministros de justiça. Não se engane. Valorize o evangelho que você tem. Valorize o evangelho. Eu sempre tenho dito, irmãos, chegarão tempos que você não vai ter mais aquilo que você tem hoje, que é essa liberdade. Vai chegar esse tempo. Entendeu? Vai chegar esse tempo. Você não vai mais ter liberdade. E tudo vai depender de como você se alimentou espiritualmente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que conforme nós nos aproximamos da volta de Jesus, surgirão
falsos profetas e falsos cristos. Olha só que coisa. Se você não estiver preparado, irmão, como é que fica? Quando pensar que não, você não tem preparação nenhuma espiritual, você está acompanhando um falso profeta. E Jesus está voltando. Então nós temos que ter preparação espiritual. E essa preparação, ela se dá hoje, não é amanhã. Ela se dá a cada reunião cristã que nós estamos. Ela se dá a cada pela Bíblia que você lê. Ela se dá dessa maneira. Agora, se você não valoriza isso hoje, irmão, você vai ter dificuldades amanhã ou depois. Quando o anticristo implantar o seu reinado, aí você vai sentir saudade de ter uma Bíblia. Você vai sentir saudade de ter um celular com Bíblia. Só que aí não adianta mais, já é tarde. Então valorize a palavra de Deus. Aprenda a ler mais a Bíblia. Quando você lê um pouco mais a Bíblia, você é menos enganado. A tendência é ser menos enganado. E eu acho incrível, irmãos, como as pessoas conseguem ser enganadas. Eu digo isso porque eu me relaciono com pessoas o tempo inteiro através do WhatsApp. Gente do mundo inteiro. E aí você pega as dúvidas que as pessoas te mandam, você logo vê em 2 minutos que a pessoa está completamente se desviando do Evangelho. Depois de tanto ouvir o Evangelho. Então tenha essa consciência. Existe igreja institucional, existe corrupção. Existe igreja invisível, que é perfeita e é composta de pessoas. Existem pastores e falsos pastores. Existem apóstolos e falsos apóstolos. E existe crente e existe crente. Então, seja crente. Deus abençoe vocês. Tá no ar ainda? Eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam aí na internet. Deus abençoe vocês e continuem firmes aí em Cristo Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela deve ser o nosso norte. Esse é um sermão de alerta para os tempos que nós estamos vivendo e para os desvios que estão acontecendo no Evangelho. Nunca julgue alguém ou um grupo, conheça-o e depois você poderá se enquadrar melhor, tá bom? Deus abençoe. Queridos irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 11. Eu estou lendo na versão Almeida, viu, Dian? Aí, coloca ela, por favor. Almeida Revista. 2 aos Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele utiliza essa segunda carta aos Coríntios para fazer uma defesa do seu evangelho e do seu apostolado. Então, toda a carta de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele sempre fala um pouquinho sobre o seu ministério. Só para a gente poder ter uma visão, o apóstolo Paulo havia escrito essa carta 1 ano depois da primeira. E, de acordo com a própria Bíblia, parece que teve uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que acabou sendo extraviada. O que vai acontecer é o seguinte: Paulo, ele é o fundador dessa igreja. Mas Paulo está em uma situação agora, depois de alguns anos trabalhando, e ele amava muito a igreja de Corinto. Até porque, né, como ele havia fundado a igreja, então ele tinha aquele carinho pelos irmãos. Porém, alguns falsos apóstolos começaram a se infiltrar na igreja.
E a situação tornou-se tal que eles viviam atacando o ministério de Paulo. O apóstolo Paulo, então, começa a trazer a sua mensagem àqueles irmãos. E no capítulo 11 ele vai falar sobre esses falsos apóstolos. Ele começa dizendo, versículo 1: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos começar trabalhando aqui esses 3 versículos. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele demonstra o zelo pela igreja, falando que ele quer apresentar aquela igreja como uma noiva a Cristo Jesus. Mas ele tem um temor de que aqueles irmãos sejam enganados e se apartem da simplicidade do Evangelho. Então nós vamos começar trabalhando aqui essa primeira questão. Eu começo a meditar, irmãos, no sistema religioso que nós vivemos hoje. E começo a verificar como as pessoas se apartaram da simplicidade do Evangelho. O Evangelho, sendo vivido como ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, é um Evangelho maravilhoso para se viver. Claro, você vai enfrentar dificuldades, mas não são as dificuldades impostas pelo sistema religioso, que era exatamente o que Paulo estava dizendo aqui. Para que vocês não sejam corrompidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Com o passar dos anos, a igreja cristã, ela enfrentou muitas lutas, tentando evitar essa corrupção. E aqui, irmãos, nós precisamos entender muito bem a questão de igreja. A igreja cristã enfrentou lutas para evitar a corrupção. Quando nós falamos em igreja cristã, nós não podemos desprezar que existem 2 termos aqui aplicados. O primeiro é a igreja institucional. Alguém tem dúvida do que significa esse termo? Igreja institucional? Levanta a mão aí para mim quem não sabe o que significa esse termo, que eu vou explicar. Alguns irmãos. Então, significa o seguinte: a instituição. A instituição. Por exemplo, a nossa instituição qual é? Perante o governo, a instituição é Elim. A instituição qual é? Igreja Católica Apostólica Romana. A instituição qual é? Igreja Assembleia de Deus. Isso são as instituições. E nós temos a igreja invisível do Senhor Jesus, que é a igreja verdadeira. E eu sempre tenho explicado isso, mas nunca é demais lembrar. Os membros das instituições, não todos, estão contidos dentro da igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, a igreja que a gente não vê. De modo que nós temos cristãos espalhados por todo o mundo, nas mais variadas denominações,
e cristãos que são verdadeiros cristãos dentro da igreja do Senhor. E, ao mesmo tempo, também nas instituições, nós temos aquilo que Jesus Cristo chamou de joio. Tá? Então é muito importante que os irmãos entendam isso. Quando você entende isso, você passa a compreender o sistema religioso, você aprende a fazer críticas honestas dentro do sistema e você aprende a se livrar dos erros que o sistema pode trazer. Então, dentro da instituição, nós temos a corrupção. Dentro da instituição, nós temos a corrupção. Tá? E nós percebemos isso através dos séculos. Quando eu trato de corrupção no ensinamento. A igreja institucional se desviou da simplicidade do Evangelho de Jesus. Você já percebeu como é difícil você fazer parte de uma igreja que ela diz que é uma igreja séria? Você já viu quantas regras você tem que estar submetido? São muitas regras. Nós percebemos que essa corrupção no ensino se desenvolve desde a morte do apóstolo João. Claro que não é aquilo que as seitas ensinam, uma grande apostasia. Não. Apenas corrupção. E pessoas dentro da igreja cristã lutaram e lutam até hoje para que essa corrupção ela seja vencida. Muitas vezes as pessoas dizem: poxa, mas eu não entendo por que você está falando do grupo religioso do outro. Então, não entende porque não entende essas verdades preciosas que eu estou ensinando para vocês agora. Porque a corrupção religiosa, irmãos, ela destrói, não a igreja do Senhor, mas ela destrói comunidades inteiras. Nós temos esse testemunho durante toda a história. Então Paulo também tem essa mesma preocupação com os coríntios. E de onde é que viria essa corrupção? Essa corrupção viria dos falsos apóstolos. Aqueles que entrariam na igreja institucional e ensinariam falsas doutrinas. Essa é a preocupação de Paulo. E ele continua dizendo no versículo 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidades, a ninguém fui pesado. O apóstolo Paulo passa a relembrar aos irmãos da congregação de Corinto que, embora ele usa aqui a expressão rude na palavra, Paulo, de fato, ele era um pouco enérgico, né? Ele era um pouco enérgico e Paulo, segundo, né, alguns falavam, o Paulo ele tinha, não é dificuldade, mas parece que Paulo tinha um pouquinho de dificuldade com tratamento pessoal, interpessoal. Na escrita ele era muito bom, mas parece que para tratar com Paulo ele era um cidadão meio difícil. Você estudando, você vai perceber isso.
E aí o que é que acontece? Ele fala para a igreja de Corinto que ele fez de tudo para sustentar aquela igreja. Inclusive ele recebia salário de outras igrejas para se manter no ministério, mas para a igreja de Corinto ele não pediu nada. Ele anunciava o evangelho de graça. Hoje algumas pessoas, que também são falsos apóstolos, têm se utilizado do evangelho, e aí a gente começa a ter algum tipo de dificuldade. Por quê? Usam o evangelho para os seus próprios fins. E Paulo diz que isso também, embora acontecesse com os outros apóstolos, que eram os falsos apóstolos, ele tinha aberto mão disso por conta daquela igreja. Ou seja, Paulo trabalhava de fato por amor ao evangelho. Embora não fosse errado receber o salário de outras igrejas para que ele continuasse a obra dele, aos coríntios, Paulo tinha dificuldade de falar. Tanto é que quando você pega Paulo tratando no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo vai falar para eles de uma maneira muito delicada sobre dinheiro, porque aqueles irmãos parece que tinham algum tipo de dificuldade. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que ele não tinha sido pesado a ninguém na sua pregação do evangelho. O que é que nós entendemos hoje, irmãos? Embora existam pessoas se beneficiando do evangelho, existem pessoas sérias. Nós precisamos aprender a discernir isso. Dentro da igreja do Senhor Jesus, os sérios estão na igreja invisível. Então, quando nós olhamos e falamos, poxa, mas esse cidadão aqui é um charlatão. Esse cidadão é um charlatão. Bom, com certeza, essa pessoa ela não está dentro da igreja do Senhor Jesus. Ela está na instituição. Nós estamos vivendo um momento agora, onde alguns televangelistas vão para a televisão, né, pedindo dízimo. Investem milhões e milhões em televisão, segundo eles, para levar o evangelho. Mas qual o retorno disto? Qual o retorno? O retorno que nós temos percebido são milhares e milhares de pessoas decepcionadas com a graça. Pessoas que simplesmente não entenderam o evangelho. Porque para você entender o evangelho, irmãos, embora ele seja simples, é necessário que você aprenda o evangelho corretamente. Não é tão simples assim a pessoa dizer, olha, está tudo certo, eu já conheço o evangelho, eu já vivo o evangelho e eu estou dentro de uma igreja institucional séria. Não é assim. Eu digo o seguinte: você só conhece, irmão, você só conhece uma pessoa quando você passa a conviver com ela. Você só conhece uma pessoa quando você passa a respeitar o temperamento dela. Você só conhece uma pessoa quando você passa a viver projetos junto com ela. E era o caso de Paulo aqui com os coríntios. Só que os coríntios, o que é que eles faziam? Eles desvalorizavam o ministério de Paulo. Por mais que Paulo fizesse, nunca estava bom. E Paulo continua fazendo a sua defesa. Ele diz no versículo 9: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em tudo me guardei de vos ser pesados, e ainda me guardarei.
Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Voltando a falar de igreja institucional e voltando a falar de igreja invisível. O apóstolo Paulo está dentro desse dilema com a igreja de Corinto. Porque Paulo sabe que dentro da igreja de Corinto tem crente de verdade e também tem pessoas que não são crentes. Mas, ao mesmo tempo, os falsos apóstolos que lá dentro estão tentando corromper a igreja e utilizando-se, veja que o problema aqui é dinheiro. O problema aqui é dinheiro que o Paulo está tratando. O Paulo fala assim, eu estou aqui na igreja, eu nunca pedi um centavo para vocês, mas ao mesmo tempo, olha aí a maneira como vocês fazem. Os irmãos da Macedônia colaboraram comigo e outros estão colaborando, mas você percebe um sentimento nas palavras de Paulo. A igreja que eu fundei, ela não colabora com o ministério. Essa é a palavra do Paulo. Mas ela está colaborando com os falsos apóstolos. Os falsos apóstolos se infiltraram na igreja e estavam despojando aqueles irmãos. Assim como ocorre hoje. Às vezes, irmãos, é interessante. E eu vivo isto o tempo inteiro, porque muita gente me acompanha pela internet. E às vezes, o que é que nós percebemos? Pessoas que nem sequer conhecem o nosso ministério direito, pessoas que não acompanham o nosso trabalho como os irmãos aqui acompanham, simplesmente começam a fazer ataques. Esses dias foi muito interessante. Todo mundo se lembra? Nós tínhamos um irmão lá em Fortaleza. Esse irmão, ele morreu de Covid logo no começo. Foi uma pena, porque a obra estava começando a se desenvolver lá. E a esposa dele ficou viúva. Então de vez em quando eu faço algum ajuste, né? E também converso com os irmãos de grupos que eu pertenço em comum para ajudar a nossa irmã, né? Então sempre estou fazendo isso. Eu achei interessante que eu coloquei lá no grupo que os irmãos que pudessem ajudar tal, e coloquei o número da conta da irmã. Ali a pouco apareceu na internet uma irmã de lá da Europa. Ela mandou uma mensagem para mim assim: Ô irmão Edson, tem um rapaz na internet atacando o senhor, dizendo que o senhor está pedindo um dinheiro, tal, não sei o quê. E aí eu queria saber se é verdade. Eu falei assim, irmã, eu não vou perder tempo com isso. Falei, irmã, entra aí no grupo, tal. A irmã dá uma olhada, o cartão de quem foi solicitado o dinheiro, e entenda por que foi solicitado. Agora, se a irmã quer dar ouvidos para ele. Que era exatamente o mesmo que aconteceu com Paulo. O Paulo vivia o tempo inteiro pregando de graça o evangelho. Mas os falsos apóstolos viviam malhando o Paulo o tempo inteiro. E eu acho interessante que você ensina o evangelho da graça, como eu ensino aqui e ensino pela internet. Você ensina o evangelho da graça, você ensina o evangelho da liberdade.
Se o irmão quer colaborar com o nosso ministério, excelente. Claro, não existe almoço grátis. Mas ao mesmo tempo tem irmãos que, além de não colaborar, eles ainda passam a colaborar com os falsos apóstolos da atualidade. Começam a colaborar com os falsos apóstolos da atualidade, a troco de quê? A troco de promessas financeiras, achando que, por fazer uma espécie de barganha com Deus, de alguma maneira, Deus vai respondê-lo, e Deus vai fazer com que ele passe a ser próspero. E isso, irmãos, nós estamos infectados dentro da igreja institucional. Então, normalmente, quando alguém me pergunta: ancião, eu estou longe, eu queria muito estar aí em Elim de Hortolândia com vocês, mas eu estou longe. Então nós montamos uma igreja online, que tem bastante irmãos acompanhando, inclusive os pastores estão lá. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa não tem essa condição, é porque tem uma igreja aqui perto de casa, Crente também quer sempre comodidade, Porque é tudo perto, tudo pertinho de casa, Ele não tem apreço. É porque tem uma igreja aqui pertinho de casa, o que o senhor acha? Aí eu falo assim: irmão, vai lá. Primeira coisa, dá uma olhada se a mensagem é cristocêntrica. Veja se ele prega Jesus e o Evangelho como eu prego. Não é que eu sou o melhor, irmãos, é que eu prego o que a Bíblia ensina. Tem que pregar o que a Bíblia diz. Não adianta sentar aqui e ficar enchendo linguiça. Eu vejo o pessoal na internet muitas vezes, o cidadão pega a Bíblia, ele lê um texto, um versículo. A partir daquele versículo, ele consegue pregar 1 hora. Eu não consigo entender de onde que ele tira tanto subsídio de besteira para pregar, porque para pregar 1 hora eu tenho que estudar, tenho que ler, tenho que fazer exegese do texto, tenho que fazer um monte de coisa. O cidadão vai lá e lê um versículo, aí é o suficiente, aí ele prega, aí o irmão fica assim: puxa vida, você viu que verdade que aquele pastor disse? Então são irmãos que estão exatamente como os coríntios, acabam se enfeitiçando pelos falsos apóstolos. Agora vai dar uma olhada no final das contas. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Embora o evangelho seja simples, nós temos que entender que dentro da instituição nós temos problemas. Claro, problemas tem em todo lugar, também tem nas seitas, não é? Esses dias eu achei interessante que um amigo me mandou uma mensagem, porque ele fala assim: ancião, você é um dos pastores que mais prega sobre Jesus. Que eu estava explicando sobre a mensagem cristocêntrica. E ele me mandou uma mensagem e falou assim: agora eu acho interessante que muitas pessoas que saíram das testemunhas de Jeová têm dificuldade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tem dificuldade. E tem mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém pode entender que Jesus é Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. E como viveram dentro de um grupo sectário durante muito tempo, ainda saem e continuam pregando heresias gnósticas, continuam acreditando nas mesmas coisas. E aí ele diz assim, inclusive, teve um que falou para mim que se a organização retirasse a doutrina da desassociação e do sangue, ele voltaria para lá. Ou seja, uma pessoa que não entendeu nada, não entendeu nada. Acompanha, mas não entendeu. E assim também tem muitos crentes que não entenderam a verdadeira doutrina do Senhor Jesus ainda. E continuam acompanhando falsos apóstolos. Apóstolos estes produzidos pela mídia. E aí o apóstolo Paulo diz que isso não é de admirar, porque
Satanás também se transforma em anjo de luz. E não é à toa que os ministros ou os seus apóstolos se transformem em apóstolos de justiça. Então, irmãos, nós temos que estar atentos. A igreja invisível do Senhor Jesus vai muito bem. Nela não existe corrupção. Mas nós temos que entender que dentro das instituições, as instituições foram criadas pelo homem. E sempre haverá problemas. E aí eu disse para ele o segundo ponto. Quando você for a esta igrejinha perto da sua casa, dê uma olhada qual é o foco da palavra. Veja lá se ao invés de Cristo, eles vão tratar o tempo inteiro de atividades financeiras, que é o que acontece hoje. Algumas igrejas têm virado comércio. E muitos, por não entenderem isso, acabam sendo engodados, não pela simplicidade do Evangelho, mas pelas heresias que estão sendo propostas hoje. Nós temos lutado muito, irmãos, contra a teologia da prosperidade, que é uma teologia hoje muito pregada. Essa teologia ensina que você poderá se dar muito bem financeiramente, desde que você faça algum tipo de barganha com Deus. Por exemplo, esse mês é mês da fogueira santa de Israel. Você precisa vir aqui para você entender a fogueira santa, né? E aí, irmãos, a pessoa ela é engodada, ela é enganada por uma espécie, eu diria assim que é um negócio praticamente satânico, porque são seitas pseudo-cristãs, né? E a pessoa, ela acredita, ela acaba muitas vezes entrando em dívidas para participar nesse tipo de situação. Portanto, nós temos que tomar cuidado, porque Satanás também se transforma em anjo de luz. E ao mesmo tempo que nós temos que tomar cuidado, irmãos, conforme eu trouxe hoje no estudo bíblico, nós estamos sendo moldados por Deus a cada dia. Estamos sendo moldados por Deus. Então nós precisamos verificar aquilo que nós aprendemos. Tem muitos irmãos que perdem tempo com a internet, mas não para coisas úteis, porque a internet, eu sempre digo, a internet é uma maravilha. A internet é excelente, irmãos. O grande problema é você perder tempo com coisas que não irão te trazer benefício algum. Não vai trazer benefício, principalmente em sentido religioso. Então você tem que entender que escola é que eu sigo. Que escola é que eu sigo? Eu sigo a escola da simplicidade do Evangelho, ou eu sigo a escola do Evangelho mais barato, o Evangelho mais falso? Qual das duas que eu sigo? É isso que a gente precisa entender. E o Evangelho que a gente segue, irmãos, é um Evangelho que, além de sério, é um Evangelho que produz vida nas pessoas. Muitas vezes, nós temos dificuldades, todos nós temos, mas se você não prezar o verdadeiro Evangelho, você acaba sendo enganado. E Paulo disse que você se aparta da simplicidade de Cristo. E seguir o Evangelho, irmãos, conforme eu tenho ensinado, não é tão difícil. Não é tão difícil. O grande problema é que as pessoas, por não conhecerem o Evangelho, são enganadas. E por serem enganadas, acabam fazendo de uma forma que nenhum benefício lhes trará. E posteriormente, como eu disse,
se tornarão decepcionados com o próprio evangelho. Aí é aquele tipo que aparece, porque não tem igreja verdadeira. Isso eu ouço aos montes, quer dizer, o cara não entendeu o que é igreja. Ele não entendeu nada ainda. Não tem igreja verdadeira. Igreja? E a campanha que hoje nós temos de pessoas desigrejadas é uma campanha arquitetada e projetada pelo próprio Satanás, irmãos, para desviar as pessoas mesmo da comunhão cristã. Eu sempre digo que não tem crente carreira solo. Nós precisamos valorizar, sim, a comunhão cristã. Se nós estamos próximos, estamos juntos, isso é excelente. Se os irmãos estão pela internet, estão mais longe, pessoas do mundo inteiro acompanham o evangelho, mas acompanham o evangelho sério. O apóstolo Paulo, ele pregou mais de 30 anos da vida dele, irmãos. Uma dificuldade violenta na vida daquele homem para levar o evangelho. E muitos hoje, por não entender o evangelho, simplesmente desqualificam. Ele continua dizendo assim, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo eu também tenho ousadia. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, olha, se é para pregar esse tipo de evangelho que vocês querem dos falsos apóstolos, eu também sei pregar. Irmãos, é aqui que eu digo para vocês que nós precisamos aprender a conhecer. Por isso que eu estou trazendo a escola bíblica. Com a formação teológica que eu tenho, irmãos, quem entende que eu podia enganar vocês aí, levanta a mão. Podia fazer, irmão. Fazer, vocês não iam sentir nada. Vocês não iam sentir nada se eu fizesse. E o Paulo está dizendo para os coríntios a mesma coisa, já que é para fazer desse jeito, eu também sei fazer. Já que é para poder ficar aqui tomando dinheiro de vocês, eu também sei tomar, uai. É isso que vocês querem? Não é? Agora, o Paulo diz, eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado porque eu sei que você pode cair em servidão. E você vai acabar sofrendo, porque você vai seguir um falso evangelho. E aí ele vai para as credenciais desse pessoal. Porque tanto naquela época quanto hoje, sim, as pessoas buscam credenciais. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que quando você busca credenciais desses falsos apóstolos, eles próprios se ungiram no morro. Ele próprio se auto-intitulou apóstolo. E aí o irmão acredita naquilo porque começa a olhar e começa a se impressionar com fábulas contadas dentro da instituição. Então Paulo fala assim, olha, esse pessoal aí tem credenciais? Eu também tenho. Então ele entra no 22. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que em prisões, muito mais em perigo de morte muitas vezes. Eu vou terminar de ler. O apóstolo Paulo, então, ele busca as credenciais desses falsos apóstolos. Espera aí, vocês estão dando crédito a esse pessoal, vocês estão dizendo que eles são, vamos dizer aí, os tops do evangelho.
Mas quais são as credenciais deles? Eles são israelitas, eu também sou. Então em que eu sou diferente deles? Eles são hebreus, eu também sou. Em que eu sou diferente deles? São descendentes de Abraão, eu também sou. São ministros de Cristo? Aí o Paulo diz, falo como fora de mim, porque ele sabia que eles não eram ministros de Cristo. Eles se passavam por ministros de Cristo, mas se você leu o versículo 15, eles eram ministros de Satanás. É por isso que você não pode se iludir quando chega qualquer um falando em nome de Deus. O crente que não estuda, ele se ilude muito rápido. Ele se ilude, aí ele fala assim, mas também eu vou lá na Elim de Hortolândia. Se eu vim aqui do lado, é a mesma coisa. Irmão, crente não entendeu nada. Crente não entendeu nada. Não é questão de ser melhor, é questão de você entender o que é o evangelho que está sendo pregado. Se você entender o evangelho que está sendo pregado, aí você vai começar a compreender diferente. Eu, quando comecei a aprender o evangelho, eu me deslocava mais de 40 quilômetros para ir e para voltar, para poder aprender e para poder estudar. Por quê? Porque eu comecei a me tornar um crente um pouco mais exigente. Não é qualquer pessoa que chega contando uma historinha e usando o nome de Jesus que você tem que acreditar. Tem um pastor na internet, ele deveria ser comediante. Porque para pastor não serve. Deveria ser comediante, porque só conta piada, né? E aí eu fico achando interessante, irmãos, a cabeça do crente. O crente pega aqueles trechinhos e ele sai compartilhando para lá, para cá, sabe, como se fosse assim algo fantástico, algo do outro mundo, que é muito engraçado. Agora pegue você dentro do islamismo e acha alguém fazendo piada com Maomé. Pega alguém lá dentro para você ver. As pessoas levam a sério aquilo que acreditam lá. Hoje o crente não leva a sério. Hoje o crente faz piada com igreja. Hoje o crente faz piada com pastor. Hoje o crente faz piada com Jesus. Hoje o crente faz piada. Agora pega o mundo islâmico e vê se você acha alguém fazendo piada dentro dos ensinamentos do Alcorão. Não existe. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas sabem qual é a escola que eles estão seguindo. Eles estão seguindo a escola de Maomé. E o fazem com respeito. Agora o cristão não entendeu que a escola de Jesus, a escola que ele está seguindo, deveria também ser uma escola de reverência. Eu, como disse, estive no Egito e eu comecei a perceber, irmãos, a reverência daquele povo. A reverência do povo islâmico é simplesmente algo fantástico. Eles têm que orar virado para Meca, acho que é 4 ou 5 vezes por dia. Tem as horas certinhas. E aí as mesquitas, elas dão um toque. Quando dá o toque, irmão, você pode estar fazendo o que for. Não tem esse negócio de falar lá pro... Não é pastor muçulmano. Eu esqueci o nome do cara lá, do califa lá. Não tem esse negócio de falar assim, depois a gente ora. Não. Lá o cidadão, ele para na hora. O que ele estiver fazendo, ele se vira para Meca e ele bate a cabeça no chão um monte de vezes orando. E ninguém manda ele fazer isso não, irmão. É reverência, é doutrina. Agora, dentro da igreja institucional, o que é que nós encontramos? Aquilo que Charles Spurgeon disse: chegará um tempo em que os púlpitos se tornarão picadeiros e os pastores se tornarão palhaços, que é o que acontece hoje. E muitos irmãos compartilham, acham graça, sabe? Eu já nem abro, porque isso é um desrespeito para com o evangelho.
Por quê? São os falsos ministros de Cristo. Então a gente precisa aprender a levar a sério esse negócio, irmão, de evangelho. A gente tem que aprender a levar a sério o evangelho. O evangelho não é brincadeira. A gente tem que aprender a ter respeito por aquilo que o evangelho nos ensina. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó. Agora ele apresenta aqui as suas credenciais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos na minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Areta, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Note que o apóstolo Paulo, ele agora apresenta as suas credenciais e os seus sofrimentos como apóstolo. Irmãos, e aí a gente passa a fazer uma conta, que é uma conta estranha. É uma conta estranha. É uma conta que não condiz. Então, o apóstolo Paulo, na nossa visão, não é? Ele era o apóstolo, afinal de contas, ele tinha que passar por tudo isso mesmo, ele era o apóstolo. O apóstolo Paulo, irmãos, era apenas um cristão, que decidiu empenhar a vida dele pelo evangelho. Ele era um cristão, igual a você, igual a mim. Ele se tornou o apóstolo Paulo por conta de tudo aquilo que ele fez em favor do cristianismo. Mas nós notamos que hoje os crentes não têm a mesma disposição de sofrer por causa do evangelho do Senhor Jesus. Qualquer coisinha é difícil para o crente. Já perceberam? O crente moderno hoje, qualquer coisinha é difícil. Você não pode pedir nada para o crente. Não pode pedir nada, é tudo difícil. Aí quando você pega um Paulo se defendendo e dizendo, ó, eu apanhei dos judeus, eu andei em perigo, viajei, fiz... Se você falar hoje isso, o crente diz assim, eu não vou mais lá na igreja não, sabe por quê? Lá naquele caminho uma vez eu fui assaltado, então eu não vou mais na igreja não. Quer dizer, a cabeça do crente não entendeu nada do evangelho ainda. Não entendeu nada do evangelho. Porque quando você realmente entende o evangelho, como o apóstolo Paulo disse, você se empenha pelo evangelho. Foram 30 anos de sofrimento. O apóstolo Paulo, se ele estivesse nessas igrejas da prosperidade, essas igrejas modernas, eles com certeza diriam que Paulo era um endemoniado. Porque se você for analisar, o Paulo era um verdadeiro fracasso. Era só problema atrás de problema. E ele dizia, ainda me pesa a preocupação com os irmãos. Porque quando você acha que você está em uma situação mais tranquila, isso porque ele não tinha o WhatsApp. Se ele tivesse o WhatsApp hoje, ele ia escrever com milhares de mensagens no WhatsApp de pedido de socorro, que é o que acontece, irmãos. Então nós precisamos compreender que o evangelho, além de ser sério,
ele também requer esforço. O Evangelho requer esforço. Não é tão simples assim. Irmãos, eu faço como Paulo, não é para me vangloriar. Quem tiver que se vangloriar, vanglorie-se em Cristo. É o que ele diz. Mas eu estou empenhado em um trabalho, que é o novo livro, eu tenho que mandar para a gráfica segunda-feira. Tem que mandar, esse é o prazo que eu tenho para mandar. Eu trabalhei nesse livro esses dias, estou até meio sumido aí dos WhatsApp da vida. Trabalhei, ontem, fiquei o dia inteiro lá na igreja, levei o computador, parei no local, fiz um pouquinho, voltei. Essa noite fui dormir, era mais de meia-noite, fazendo a revisão. Mas eu estou aqui hoje de manhã pregando para vocês. Não é? Estou aqui hoje pregando para vocês. Por quê? É aí que eu quero que vocês entendam que eu sou igual a vocês, irmãos. Eu sou igual a vocês. Por que eu estou aqui hoje pregando? Porque eu entendo que isso daqui é vida espiritual para os irmãos. Então nós precisamos compreender que as dificuldades, elas não podem nos afastar do Evangelho. As dificuldades não podem nos afastar. Muito pelo contrário, as dificuldades deveriam nos aproximar mais do Evangelho. Porque eu cresci ouvindo um ditado: se com Deus está ruim, imagina sem Deus como é que fica. Mas o crente hoje, ele é sabido. Depois da internet, o crente ficou muito mais sabido. Ele diz: não, mas eu estou tranquilo com Deus. Eu pego aqui um WhatsApp, eu pego aqui um vídeo na internet e está tudo bem com Deus. Não é desse jeito, irmãos. Estar bem com Deus é uma condição de coração e que reflete as suas ações para com o valor que você dá ao Evangelho. Isso é estar bem com Deus, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Hoje, nós vivemos um mundo de facilidades, um mundo fast food. Qualquer dificuldade, nós já deixamos o negócio de lado. Com o Evangelho não pode ser assim, irmãos. Com o Evangelho não pode ser assim. Nós temos que ter seriedade quando nós levamos o Evangelho a outras pessoas, quando nós lemos a palavra de Deus. Temos que ter seriedade. Se nós estamos no local de reunião cristã, temos que ter seriedade com os nossos irmãos. É dessa maneira. Agora, o que você não pode fazer é achar que qualquer tipo de situação difícil na sua vida já lhe afasta dos irmãos, já lhe afasta de ler a Bíblia, já lhe afasta de você viver o Evangelho. Ah, pastor, porque eu estou com um problema com a minha mulher. Ué, o cara está com um problema com a mulher e vai ficar em casa com a mulher? Tem que vir para a igreja para ouvir que não precisa ficar com problema. Concorda? Ele tá com problema, varão. Está com problema. Aí beleza, ele fica em casa com a mulher, o que vai fazer? Vai brigar mais. Então vem para a igreja que não briga, né? Vem aprender. Aí quando sair, fala: oh, que legal, a palavra de Deus para mim hoje, tal. Ah, pastor, porque eu estou com um problema no serviço. Eu sempre cito isso. Crente: ah, pastor, ora para mim arrumar um serviço. Aí você ora. Aí depois o crente, ele trabalha tanto que ele some, aí você não encontra mais ele. Ele só vai aparecer de novo quando ele ficar desempregado. Ele vem pedir outro emprego. Ele acha que isso aqui é agência de emprego. Entendeu? O Evangelho não é agência de emprego. O Evangelho não é balcão de anúncios. O Evangelho não é McDonald's, não é fast food. Eu tenho ensinado que nós temos o domingo como um dia dedicado a Deus. Não roube isso de Deus. Invista a sua vida um pouco mais naquilo que pode ser feito. Quantas pessoas estão precisando do que vocês estão ouvindo aqui hoje?
e muitos continuam buscando cócegas nos ouvidos que são feitas pelos falsos apóstolos e falsos profetas. Portanto, irmãos, pegue essa palavra de admoestação hoje. Pegue essa palavra de admoestação. Não deixe nada afastar você do verdadeiro evangelho de Jesus. Você vai ter situações difíceis na vida. Vai ter. Quem não tem? Quem não tem situações difíceis? Mas, se você estiver firmado na rocha que é Jesus, você não vai vir com essas desculpinhas evangélicas. Você não vai vir com essas desculpinhas evangélicas, né? Que é o que os crentes sabem fazer hoje, dar desculpas evangélicas. Você vai se empenhar mais pelo reino de Deus. Você vai se empenhar mais para aprender a palavra de Deus. Você não vai dar seu tempo nem seu dinheiro para os falsos apóstolos que estão por aí, sejam locais, sejam na internet. Mas para tudo isso, irmãos, é necessário que você comece a entender mais a palavra de Deus. Se você não entender, não adianta nada. Esses tempos atrás o irmão falou assim para mim: ancião, eu amo acompanhar as suas pregações, mas eu também gosto das pregações do pastor fulano de tal, ele prega igual você. Eu falei: então você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu absolutamente nada, porque esse cara prega tudo o oposto do que eu prego. Ou seja, qualquer lugar que se fala de Jesus é uma excelente pregação. Irmãos, isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. Os ministros de Satanás também se transformam em ministros de justiça. Não se engane. Valorize o evangelho que você tem. Valorize o evangelho. Eu sempre tenho dito, irmãos, chegarão tempos que você não vai ter mais aquilo que você tem hoje, que é essa liberdade. Vai chegar esse tempo. Entendeu? Vai chegar esse tempo. Você não vai mais ter liberdade. E tudo vai depender de como você se alimentou espiritualmente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que conforme nós nos aproximamos da volta de Jesus, surgirão falsos profetas e falsos cristos. Olha só que coisa. Se você não estiver preparado, irmão, como é que fica? Quando pensar que não, você não tem preparação nenhuma espiritual, você está acompanhando um falso profeta. E Jesus está voltando. Então nós temos que ter preparação espiritual. E essa preparação, ela se dá hoje, não é amanhã. Ela se dá a cada reunião cristã que nós estamos. Ela se dá a cada pela Bíblia que você lê. Ela se dá dessa maneira. Agora, se você não valoriza isso hoje, irmão, você vai ter dificuldades amanhã ou depois. Quando o anticristo implantar o seu reinado, aí você vai sentir saudade de ter uma Bíblia. Você vai sentir saudade de ter um celular com Bíblia. Só que aí não adianta mais, já é tarde. Então valorize a palavra de Deus. Aprenda a ler mais a Bíblia. Quando você lê um pouco mais a Bíblia, você é menos enganado. A tendência é ser menos enganado. E eu acho incrível, irmãos, como as pessoas conseguem ser enganadas. Eu digo isso porque eu me relaciono com pessoas o tempo inteiro através do WhatsApp. Gente do mundo inteiro. E aí você pega as dúvidas que as pessoas te mandam, você logo vê em 2 minutos que a pessoa está completamente se desviando do Evangelho, depois de tanto ouvir o Evangelho. Então tenha essa consciência. Existe igreja institucional, existe corrupção. Existe igreja invisível, que é perfeita e é composta de pessoas. Existem pastores e falsos pastores. Existem apóstolos
e falsos apóstolos. E existe crente e existe crente. Então, seja crente. Deus abençoe vocês. Tá no ar ainda? Eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam aí na internet. Deus abençoe vocês e continuem firmes aí em Cristo Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela deve ser o nosso norte. Esse é um sermão de alerta para os tempos que nós estamos vivendo e para os desvios que estão acontecendo no Evangelho. Nunca julgue alguém ou um grupo. Conheça-o e depois você poderá se enquadrar melhor, tá bom? Deus abençoe.